Oficialmente, bom dia, meus amores. E estamos aqui novamente para promover mais um encontro sobre bens públicos. Lembrando que essa aula está sendo gravada e em seguida vou disponibilizar para vocês lá no encontro 1 em aula para vocês assistirem novamente, ok? E o material dessa aula, porque o tema de hoje é bens públicos, o material dessa aula, só reforçando, está lá no encontro 9, em aula, tem um mapa esquemático. Além do mapa esquemático, que nós vamos trabalhar hoje, tem também um outro material lá disponível para vocês. Amores, essa aula, ela é muito interessante, né? Falar de bens públicos, eu falo que é mais do que o dia a dia que a gente normalmente estuda aí em direito penal. É bem o nosso dia a dia mesmo. Hoje a gente vai compreender como que determinadas situações elas ocorrem perante o mundo do direito. Nós vamos compreender por que, por exemplo, de não poder colocar cadeiras, os bares nas calçadas, e que para isso tem que ter uma autorização. Vamos compreender por que, além assim, de muitos dizerem, olha, professor, eu acho muito injusto. A gente sabe que direito e justiça são duas concepções diferentes. Nem sempre o direito será justo para um lado. A justiça é uma das finalidades do direito, né? Um dos objetivos a ser perseguido pelo direito é a tão sonhada justiça social. Então, assim, mesmo que ainda alguns considerem injusto, mas pelo menos a gente vai compreender juridicamente por que das pessoas que aí vendem, às vezes, algum produto na rua, elas têm suas mercadorias apreendidas, né? Então, hoje, e tudo isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje, bens públicos, e o porquê que o poder de polícia, lembra? Nós já estudamos o poder de polícia administrativa, o poder de fiscalizar, o poder de multar, atua tanto nessas questões, tá? Vamos compreender também, e para o nosso pontapé inicial, isso é muito importante, que o que você, eu não sei se vocês já estudaram, eu não lembro, gente, direito civil, em que momento que se estuda, mas eu acho que é lá no começo. Eu lembro mais ou menos. Mas no direito civil, nós estudamos bens também, né? Nós já estudamos, eu acredito que vocês já tenham estudado os bens. O que eu tenho para dizer sobre o Código Civil? Sobre o Código Civil, o que a gente aproveita do Código Civil é somente o aspecto conceitual sobre bens. Tem ali bem bacana os conceitos, principalmente da área pública. Porém, nós precisamos compreender que o Código Civil não se aplica, ou seja, em expressões melhores, o direito privado, ali o Código Civil, as relações privadas, o ordenamento jurídico das relações privadas, não se aplica aos bens públicos, ou seja, aos bens que pertencem, cujo titular seja o Estado. E toda vez que eu falar Estado aqui, eu estou falando tanto da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal ou do município, ok? É a mesma referência. Eu falo Estado como um gênero para comportar esses 4 entes que nós temos aí federados, ok? Beleza. Então, eu preciso compreender que o que eu, aluno, estudei em direito civil, que eu estudei na esfera privada, não se aplica aos bens públicos. Por isso, eu preciso ter esse tema hoje com vocês. Agora, além disso, eu tenho que lembrar da nossa primeira aula, e eu sempre vou estar reforçando que estudar direito administrativo, eu tenho que ter algo em mente. Por que não se aplica o direito privado, não se aplica o que nós estudamos lá em bens do direito civil? Porque lá, quando nós estudamos o direito civil, a relação jurídica é horizontal. Ou seja, será desenvolvido um direito em que vai proporcionar igualdade entre os interessados, entre os polos, entre o conflito, né, ali estabelecido. Já quando eu tenho o Estado em um dos polos, não há que se falar em igualdade, e sim em desigualdade jurídica, tá? Protegida, inclusive, pelo ordenamento jurídico. Por quê?
porque o Estado atua no interesse da coletividade. Então, a relação jurídica será vertical. Em cima eu tenho o Estado com as suas prerrogativas, que nós já vimos várias dessas prerrogativas. Os atos administrativos detêm de prerrogativa, poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar, né, poder discricionário, poder vinculado, poder normativo. E no outro polo, aqui embaixo, eu tenho o indivíduo com o seu interesse particular, o seu direito fundamental. E a regra é que, quando esses interesses eles entram em conflito, muito provavelmente vai prevalecer o interesse da coletividade. Então, hoje nós vamos estudar que os bens públicos, os bens do Estado, eles contêm prerrogativas características que o bem do particular não vai ter. Exemplo, um bem de um particular, se você tem uma dívida aí, é bem provável que possa penhorar um bem teu, com as raras exceções que nós não vamos tratar, tá? O seu bem está sujeito a penhora. Você pode dar um bem seu, um automóvel, ou até o seu imóvel, em garantia, no financiamento, no empréstimo, em alguma negociação aí dentro do mundo jurídico. Isso não ocorre com o bem público, porque o bem público, ele detém de prerrogativas, características diferenciadas, sejam eles móveis ou imóveis. E até para o uso desse bem, há um aspecto diferenciador, porque quando a gente tem aqui, eu tenho o meu carro eu empresto para quem eu quiser, para fazer o que quiser. Tem gente que é mais enjoada, tem gente que é menos enjoado. Agora, o bem público, não. O bem público não pode o prefeito, o governador, o presidente da Assembleia, o presidente da Câmara pegar um bem público e emprestar, deixar fazer o que quiser. Não, não é assim. Tá? A relação ela é um pouco diferente no trato do bem público. E a minha missão hoje é passar para vocês e vocês compreenderem esse fenômeno. E, mais uma vez, eu friso, é muito importante, é o dia a dia de vocês. Se vocês compreenderem hoje os aspectos gerais do bem público, vocês vão compreender uma magnitude, uma infinidade de situações que acontecem na sociedade e por que elas acontecem, né? Embora muitas vezes aí eu veja as pessoas alegando, olha, professor, é injusto, ok? Então, o nosso tema hoje, bens públicos, é o que a gente vai falar. E para a gente poder iniciar, eu quero que você pegue lá o seu mapa esquemático e abra o mapa esquemático lá nos aspectos gerais. Eu pontuei alguns aspectos gerais sobre bens públicos. O primeiro deles é dizer para vocês que tudo que eu vou falar aqui aplica-se tanto a bens móveis ou imóveis. Se eu não diferenciar, porque aplica-se aos dois. Quando houver a necessidade de diferenciar um procedimento, um aspecto do direito para os bens móveis ou imóveis, eu aviso vocês, ok? Então, esse é o primeiro aspecto. Falar de bens públicos é tanto falar dos bens móveis quanto dos bens imóveis. Agora, bens públicos, eu assim os chamo, os bens cujo titular seja o Estado, tá? Essa é a regra. A titularidade é do Estado, seja União, Distrito Federal, município ou Estado membro, o titular é o Estado, então tudo que nós estudarmos aqui aplica-se, tá, aos bens públicos, todos do Estado. Mas aí eu vou pontuar agora uma exceção. Essa exceção não está no material de vocês. Então, caso vocês queiram anotar, não está nesse material, mas está no material anterior. Mas vamos fazer uma ponte aí entre os conteúdos. Então, se você quiser anotar, existe só uma exceção. Existe só uma exceção. Os bens do Estado pertencente às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Então, os bens das empresas públicas e da sociedade de economia mista, exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, embora sejam bens públicos,
eles não são dotados das características que eu vou apresentar aqui. Por quê? Porque nós já vimos que as empresas estatais, elas são regidas pelo direito privado. O regime jurídico é de direito privado. Então, tudo que vocês estudaram sobre bens, penhora, hipoteca, aplica-se à sociedade de economia mista e à empresa pública. Lembra do que eu expliquei sobre a organização pública? Elas foram criadas para desenvolver atividade econômica e mercantil. Então, elas vão estar atuando junto com a esfera privada. Portanto, para dar maior celeridade, eficiência e melhores resultados, elas foram equiparadas no seu regime jurídico aos particulares. Então, elas não detêm de alguns privilégios do direito público, como, por exemplo, a questão das características dos bens públicos que nós vamos estudar aqui. Então, tudo que a gente vai estudar aqui não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista, tá ok? Elas vão seguir o regramento do direito privado que vocês estudaram lá em direito civil, ok? Beleza, essa é a primeira sessão. Um outro aspecto também que tem que ficar claro logo de início, que embora eu chame de bens públicos, os bens cujo Estado ele é o titular, com essas duas exceções, eu tenho que reforçar o seguinte aspecto. Existem bens particulares que vão dotar de características de bens públicos, embora sejam particulares. Olha a inversão. No meu outro exemplo, são bens públicos com características de particulares, né? Sociedade de economia mista e empresas públicas. Aí o contrário também acontece. Existem bens particulares que vão ser dotados de características de bens públicos. Professora, dê exemplo. Vamos imaginar aqui, vamos pegar sempre o nosso município, que a visualização fica melhor. Porém, gente, ressaltando, isso aqui, qualquer ente, União, Estado-membro, Distrito Federal e município. Vamos pegar o nosso município. Nós temos aqui o nosso transporte coletivo urbano. É uma empresa privada que presta o serviço. Então, aqueles ônibus que tem ali são da empresa privada. Então, logo, são bens privados. Só que esses bens privados, quando eles estão prestando um serviço público, mediante concessão, por exemplo, não é possível. Eles começam, a partir de então, eles são dotados de características de bens públicos. Ou seja, tudo que nós vamos estudar aqui sobre as características dos bens públicos aplica-se a esses bens privados. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para você bem diferenciar. Imagine o seguinte, você trabalha numa empresa privada. Essa empresa privada, ela te demitiu injustamente. Você ingressou com ação trabalhista, pedindo suas verbas rescisórias, você obteve êxito na ação, porém, a empresa não te paga, e vai para a execução. O que ocorre com os bens dessa empresa? Passível de penhora. Chega lá, penhora um carro, penhora o computador, para garantir o pagamento dessa verba, desse crédito trabalhista. Beleza? Beleza. Olha como ocorre diferente. Você presta serviço de motorista ali para a Cidade de Pedra, por exemplo. E aí você é demitido e não te pagam. Um exemplo, tá, gente? Suas verbas trabalhistas, ok? Ok. Você ingressa com ação trabalhista e você obtém êxito. E aí você fala para o teu advogado, vamos pedir a penhora ali, cara, tem tanto ônibus ali, o ônibus tem mais valor. Enfim, gente, não será possível fazer a penhora desses ônibus. Por quê? Porque uma das características dos bens públicos é a impenhorabilidade. Como aquele bem particular está neste momento, né, numa prestação de serviço público, não será possível, enquanto ele estiver nessa condição, fazer a penhora. Vai ter que arrumar outra forma, buscar um outro bem
que não esteja na prestação de serviço público, ok? Então, não é possível. Então, tudo que a gente vai estudar aqui, em termos de característica, aplica-se também aos bens privados que estejam prestando um serviço público, tá ok? Então, fica dessa forma aí. Então, a gente vai começar a falar agora, feitas essas observações, essas ressalvas, essas exceções e particularidades, nós vamos falar um pouquinho das características dos bens públicos, sejam eles móveis ou imóveis. Lá no material de vocês, a parte que eu vou trabalhar é essa aqui, ó. Olha só, característica, é o que nós vamos ver agora. Então, pega aí no teu material sobre as características do bem público e acompanhe comigo aqui nessa aula, tá ok? É o que nós vamos conversar agora. Então, visto isso, quais são as características do bem público? O bem público possui 4 características principais. A primeira delas, que eu coloquei aí para vocês, e quem não tiver com material anota, chama-se restrição quanto à alienabilidade. Restrição quanto à alienabilidade. Gente, se vocês pesquisarem em algumas doutrinas, boa parte delas, elas apresentam essa característica assim, inalienabilidade. O que é alienar? É vender. Então, eu gosto da expressão restrição quanto à alienabilidade. Por quê? Porque, na verdade, os bens públicos, eles podem ser vendidos. Só que tem algumas peculiaridades, alguns procedimentos. Não são todos que podem ser vendidos, mas alguns podem sim. Então, eu dizer que a característica do bem público é inalienabilidade, eu estou dizendo que não é possível vender. Pois bem, é possível sim. Então, a primeira é restrição à alienabilidade, ou seja, existem restrições quanto à possibilidade de venda de um bem público. Isso aí eu vou trabalhar um pouquinho à frente, vou explicar quando o Estado ele deseja vender um imóvel ou um bem móvel, o procedimento geral que ele deve adotar para conseguir promover a venda. Não é assim, quero vender, não me é mais útil, não é assim. Vocês vão ver que tem características bem particulares que é diferente da esfera privada. Se eu não estou gostando do meu carro, se eu quiser trocar a frota de carro da minha empresa particular, eu faço isso. Agora, na esfera pública, se eu quiser promover a venda tanto de um bem móvel quanto imóvel, existe um procedimento, principalmente na lei ali 866, ela trata de alguns aspectos sobre a venda de bens móveis e imóveis, ok? Beleza, essa é a primeira característica, tá ok? A segunda característica é impenhorabilidade, tá? A impenhorabilidade significa que, eu já dei até esse exemplo, que um bem público, ele não pode ser utilizado para pagar dívida de credores. Gente, isso não é possível, tá? Pagamento de dívida de credores não é possível, não pode ser utilizado, nem por demanda judicial. Ou seja, naquele exemplo que eu dei, se você é um credor do Estado, seja qual esfera desse ente ele pertence, federal, estadual, municipal, distrital, não será possível você, enquanto credor, receber esse crédito através de uma penhora, de um imóvel, de um bem imóvel. Não será possível, tá? Essa é a regra. Não será possível. Poxa, professora, mas aí eu comecei a ficar pensando, se eu sou credora do Estado, eu ganhei uma indenização do Estado por um acidente de trânsito, ou eu sou uma servidora pública que tenho verbas aí de vencimentos para receber, de gratificações, algum direito que eu tenha, algum adicional, produtividade que eu não tenha recebido. Se eu não conseguir receber espontaneamente do Estado e eu não posso pedir, requerer a penhora para forçar o pagamento ou até mesmo garantir o meu pagamento, como que isso se dá no Estado? Gente, isso se dá pelo instituto que dá até coceirinha, tá? Dá até coceirinha de falar dele, a gente não tem muito tempo, mas eu vou citar aqui. Já ouviu falar de precatórios?
Pois bem, artigo 100 da Constituição Federal, o famoso precatório. O Estado, ele paga suas dívidas por meio de precatórios. Um jeito bem sutil, bem simples, bem simplificado, depois se vocês quiserem dar uma lida, vocês vão estudar bem precatórios, direito financeiro, vocês estudam bem precatório, tá? Mas só para você entender como é que funciona. Você tem um crédito judicial, você tem um crédito com o Estado, seja ele qual for. Você quer receber, aí você pega teu crédito, você pega ali teu crédito e vai, imagina uma fila, não, imagine várias filas, precatório é isso. Se eu fosse materializar o precatório, eu materializaria assim, várias filas. Aí você chega com o teu crédito, eu quero receber do Estado. Aí vão te perguntar assim, esse crédito aí é alimentar, crédito de natureza alimentar? Não é não. Então tá, então você não está na fila especial, na fila preferencial. Vai para outra fila, essa aqui é do crédito alimentar, ela tem preferência para efeitos de pagamento de precatório. Aí você vai para outra fila, posso entrar nessa fila aqui para receber meu crédito? Escuta, o teu crédito, ele advém, o credor tem mais de 60 anos, ou seja, você já usufrui do Estatuto do Idoso? Não. Então, essa fila você não pode ficar, porque essa fila é preferencial. Aí, o seu crédito é um crédito de uma indenização, de um pagamento, ou seja, você caiu nos créditos comuns. Aí você olha aquela fila enorme, tá dando volta em 6 quarteirões, é essa fila que você vai entrar. Então, o crédito trabalhista, crédito trabalhista, sim, o crédito perante o Estado precatório, ele é essa fila enorme que você vai entrar. E como que o Estado organiza o pagamento? Como que ele faz o planejamento? Anualmente, o Estado, através da sua lei orçamentária anual, estou falando dos 4 entes, famosa LOA, ele destina uma parte para o pagamento dos precatórios. E você vai entrar na fila e vai aguardar a sua vez, que pode ser que não aconteça esse ano. Esse ano mesmo, agora em termos de Covid, não acontece mesmo. O que acontece com aquele crédito ali? Pode ser que vai chegar a sua vez da fila, depois de alguns anos, para você receber. Na hora que chegar a tua vez, vai dizer assim, olha, infelizmente, nós não temos como pagar, é impossível de pagar, porque houve a necessidade de fazer um investimento maior na saúde, e nós pegamos o valor dessa dotação aí destinado e passamos para a saúde. Enfim, não tem saldo para pagar mais esse ano. Volta para a fila, quem sabe o ano que vem. Então, esse é o Instituto do Precatório. Por isso é tão difícil receber créditos, né, quando você é um credor do Estado, tá? Porque diante do interesse do particular, vai primar o interesse da coletividade. Quando o orçamento do Estado cai, ele tem que estabelecer preferências. E eu digo para vocês, precatório não é uma preferência. Preferência é saúde, preferência é educação, tá? Então é complicado. Vocês vão ver agora, depois desse período horrível que nós estamos passando, e é lógico, às vezes a gente acha que 2020 superou 2020, 2021 será lindo. Não. Por quê? Porque o orçamento do próximo ano de 2021, ele é calculado com base, porque o orçamento é uma previsão, amores. É uma previsão do que o Estado vai gastar ainda. Tá? É uma previsão. O orçamento é diferente financeiro. O orçamento é uma previsão do que eu tenho para receber e do que eu tenho para pagar. Isso é o orçamento, que sai todo início de ano. Janeiro está lá. Agora, como que ele é calculado? Se eu ainda não tenho grana, ele é calculado com base na arrecadação do ano anterior. Não tenham dúvidas que a arrecadação de 2020, imposto. Quem que paga imposto? As empresas, né? As empresas, o cidadão. Se as empresas estão paradas, se está tudo parado, a economia no movimento, então não arrecada. O que vai acontecer com a arrecadação? Vai cair. Então, o orçamento, o ano que vem, do Estado, de todos os entes, vai cair. Por isso, essa discussão de não ter aumento para servidor, de não ter concurso, e provavelmente
muito do orçamento será cortado, aquisições de bens públicos, por exemplo, então, investimento, pagamento de precatório, muito provavelmente o maior investimento terá que ser na saúde, ou até mesmo desenvolver ferramentas aí na área de educação e até segurança. Então, tudo compromete. Professor, o que isso tem a ver? A gente já desviou da aula e já saímos de bem público? Não. Porque isso tem a ver com bens públicos, porque eu estou falando da impenhorabilidade. Se os bens públicos não podem ser penhorados para garantir o pagamento de uma dívida, a infinidade de credores, se o Estado deixar de pagar os seus credores, eles não vão conseguir penhorar os bens do Estado? Não, eles vão entrar na fila do precatório e Deus sabe quando eles vão receber. E o correto é que receba com tudo corrigido, com juros, tudo. Normalmente, né, as pessoas que têm crédito com o Estado, eles fazem o que a gente chama de compensação, sabia? Eles fazem o que a gente chama de compensação. Por exemplo, você tem um crédito com o Estado e você deve algum tipo de imposto para o Estado. Você pede para fazer a compensação. O Estado te deve, você deve para o Estado, vamos fazer uma compensação, tá? Você já deve ter ouvido falar das famosas cartas de crédito, ok? Beleza? Elas têm essa finalidade de fazer compensação. Vamos voltar lá para as características dos bens públicos. Lembrando que eu não vou fazer intervalo, amores. Eu vou tocar direto, porque essa aula, ela todinha, dá 1h20, alguma coisa. Se eu paro para o intervalo, na hora que a gente volta, eu já estou querendo finalizar. Então, não tem por que a gente parar, tudo bem? Se alguém discorda aí, abre o vídeo e levanta a mão aí para eu poder ver, tá? Melhor, né? Gente, de vez em quando, alguma carinha aparece aí no vídeo rapidinho, dá um tchau para mim, porque eu fico conversando aqui com essas bolinhas aqui que ficam na minha frente, que não se mexem, tá? Vamos lá, continuando nas características dos bens públicos. Outra característica do bem público é a impossibilidade de oneração. Ou seja, além deles não poderem ser penhorados pelo credor, eles também não podem ser voluntariamente oferecidos pelo Estado para garantia do pagamento de uma dívida. Isso também não pode. Isso se chama impossibilidade de oneração. Ou seja, o Estado está precisando de grana, o Estado está precisando fazer uma negociação, então ele vai fechar uma negociação e vai dar uma área ali. Vamos imaginar aqui no município de Rondonópolis, o prefeito necessita, eu sou a prefeito, fazer uma negociação e eu dou aquela área ali da região central, onde funcionava a rodoviária antiga, como garantia, tá? Eu hipoteco, eu coloco um agravamento nela e dou ela como garantia de uma negociação. Gente, isso também não é possível com os bens públicos, tá? Não é possível. Todos aqueles institutos que vocês estudaram dos bens públicos no direito privado, não é possível para garantir a execução de um contrato, de uma negociação, tá? Isso se chama impossibilidade de oneração. Agora, uma outra característica também dos bens públicos é a imprescritibilidade. Ou seja, o titular, que é o Estado, ele não perde direito de posse de propriedade do bem pelo não uso. Vamos imaginar no nosso exemplo aquela área ali da rodoviária antiga. Vamos imaginar que aquela área fique totalmente ali abandonada, está ali fechada, tem 7 anos que não se faz nada ali. E aí as pessoas, não vou nem pegar aquela área ali, porque é região central. Vamos imaginar uma área aqui, nas adjacentes aqui da região central, aí na periferia do município. Tá, a área parada ali tem anos. Aí você vai lá e monta, constrói uma casinha, vem outro, constrói uma casinha, a fiscalização passa ali nada, passa 5 anos, passa 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Então, não existe o que a gente chama de prescrição aquisitiva. O que é a prescrição aquisitiva? Uso capião. Então, não é possível o instituto do uso capião em bens públicos.
Não é possível. Os bens públicos são imprescritíveis. Não há que se falar em prescrição aquisitiva. Está lá na súmula 340 do STF. Vou ler aqui para vocês. Os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Então, isso não é possível, é uma das características dos bens públicos. Os bens privados, eles podem ser adquiridos por uso capião. Você chama posse mansa e pacífica. Isso não ocorre com os bens públicos, ok? Essas características que eu acabei de passar para vocês, aplica-se também aos bens particulares quando eles estão, né, sendo utilizados para a prestação e execução de um serviço público, ok? Também não é possível. Ô, professora, mas assim, mesmo no caso da uso capião, sim, mesmo nesse caso, tá? Mesmo nesse caso, porque existem concessões aí, gente, existem aí contratos, licitações que duram 15 anos, tá? Que duram 20 anos. Nós vamos estudar isso na próxima aula, tá ok? Então, mesmo no caso. Agora, lembrando que todas essas características não se aplicam, nenhuma delas se aplica no caso da sociedade de economia mista e das empresas públicas, ok? Agora, dando continuidade, deixa eu ver aqui que meu celular vai que alguém aí da nossa turma, ok? Ok, beleza, estou aceitando, tá, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Não tem mais alunos, se tem algum aluno que está aguardando aceitação aí para aula, para mim não aparece mais ninguém, tá? Então, peça para alguém que esteja aguardando ingressar novamente, tá ok? Aqui não aparece mais ninguém para mim para ingressar na nossa aula, tá bom? Vai avisando aí o pessoal. Olha só, agora nós vamos ver as 3 categorias, a classificação de bens públicos. Os bens públicos, eles são classificados em 3 grandes categorias. E agora a gente vai ver cada uma delas, tá ok? A primeira delas, deixa eu ver se tem mais. Aqui, ó, já tem pessoal aqui se manifestando. Ok, ok. Ok, mais uma vez, tá, amores? Ainda não tem mais ninguém aqui para dar o aceite aqui, a admissão na nossa aula, tá ok? Se alguém ainda está aguardando, peça para tentar novamente. Olha só, existem 3 características importantes de bens públicos que está aí no material de vocês. Nós temos o bem de uso comum, nós temos o bem de uso especial e nós temos os bens dominicais. E nós vamos compreender como que funciona cada um deles. O primeiro, ele é assim chamado, está aí no material de vocês, bem de uso comum, porque o próprio nome já diz, são bens direcionados para uso pela coletividade, tá? Esses bens, eles são destinados para uso do povo, só que eles têm a finalidade deles, que é o uso regular e normal pelo povo. Normalmente, esses bens, eles são utilizados pelo povo para exercer o seu direito de reunião, a sua liberdade de ir, vir e ficar, tá? Nesses direitos fundamentais. Que bens são esses, professor? As avenidas, as ruas, as praças, tá? Estacionamentos públicos, né? Os estacionamentos. Então, são bens colocados à disposição da coletividade para que essa coletividade possa utilizar esses bens. Bem, para exercer o direito de reunião, o indivíduo, que é um direito constitucional, vocês já estudaram isso aí, o indivíduo, ele não precisa de autorização para utilizar um bem de uso comum. Ele não precisa de autorização do Estado para isso. Por quê? Porque ele está utilizando o bem comum para a finalidade que esse bem foi criado. Se eu ando pela calçada, é porque eu sou pedestre e eu posso exercer o meu direito de permanecer, de ir, vir, ficar, meu direito de locomoção,
Se eu sento no banco de uma praça e ali eu quero bater um papo ou até mesmo descansar, eu estou exercendo um direito fundamental porque a praça foi feita para isso. Se eu estaciono o meu carro ali, porque eu preciso, não tem aquele espaço ali da praça, não tem um estacionamento ali, então, da Praça Brasil, se eu estaciono o meu carro ali naquele trechinho da Praça Brasil, eu não tenho que pedir autorização, porque a finalidade daquele estacionamento público eu estou utilizando para aquela finalidade. Presta bastante atenção nisso aí, porque depois eu preciso diferenciar com o uso do bem público, tá? Beleza. Então, se eu estou utilizando esse bem dentro da normalidade para o qual esse bem foi criado, esse bem foi desenvolvido, eu não tenho que pedir autorização. E quando eu utilizo, eu estou utilizando principalmente um bem de uso comum, que é um bem direcionado à coletividade, é aí que eu não preciso mesmo. Agora, mas aí você diz, olha, professora, certa vez eu fui participar de uma passeata e nós tivemos que pedir um ofício para a prefeitura. Como que assim você está me dizendo que não precisa de autorização? O que vocês, quando vocês pedem um ofício para a prefeitura por conta de uma passeata, ou vamos imaginar que não tem Covid, e aí eu quero reunir minhas 4 turmas de direito administrativo lá na praça, e as 4 turmas têm 100 alunos. Eu quero reunir todo mundo na Praça Brasil, que eu quero dar aula sobre bens públicos ali na prática, né? Atividade de campo. Eu não vou pedir autorização para a prefeitura, mas eu tenho que entender que existem procedimentos. Existe algum tipo de regulamentação que eu tenho que seguir. E uma delas é que quando há uma grande concentração de pessoas para exercer o direito de reunião de pessoas, eu tenho que informar a prefeitura por questões de segurança, né? Por questões de organização do trânsito, para evitar tumultos. Vejam que eu não estou impedindo que outras pessoas utilizem a praça, só que eu vou utilizar dentro daquilo para o qual ela foi criada, mas um número maior de pessoas. Então, eu preciso informar porque existem procedimentos. Da mesma forma que é possível o Estado cobrar alguma taxa para o uso do bem público. Gente, é perfeitamente possível cobrar taxas, porque essas taxas são utilizadas para a manutenção desses bens também. Então, vamos imaginar que no nosso município, no nosso exemplo, ali o cais. Tem aquele parque ali onde o pessoal faz atividade física, anda de skate, faz caminhada. Ali é um bem de uso comum. Ele é classificado, é um bem do município de uso comum, né? Eu imagino que aquilo ali seja propriedade do Estado, porque às vezes é difícil, viu, gente? Porque tem umas desapropriações irregulares, principalmente numa discussão ali, que eu não sei se é ali, uma época teve, mas vamos imaginar que ali é titularidade do Estado, ok? Ok. E ali é um bem de uso comum. Eu posso exercer meu direito de reunião, de ir, vir, fazer o meu lazer. Porém, é possível cobrar uma taxa. Um belo dia você chega lá com o seu cachorrinho, tá lá. Olha, taxa de R$2 para entrar. É possível? É possível, sim. Cobrar taxa é possível, tá? Estacionamento, não vou nem conversar sobre o rotativo Rondon aqui. Tá vendo que é possível cobrar. É um bem de uso comum onde se cobra uma taxa, tá? E essa taxa tem que ser revertida, ok? Então, é possível sim, eu não preciso de autorização, mas pode ter regramentos, limitações para o uso? Pode instituir taxa? Pode, ok? E quando que, mas vai ter, professora, então, se eu quiser fazer um aniversário na rua da minha casa, fechar a rua, então eu posso? É só informar a prefeitura? Não, agora vocês vão ver lá na frente que é diferente. Aí você está querendo usar a rua que foi feita para transitar, você quer fechar para uns fins privados, para um interesse bem particular. Aí é outro assunto que nós vamos ver lá na frente, tá? Eu estou dizendo no uso normal desse bem, ok? Beleza? Beleza. Então, isso é o bem, a gente classifica ele como bem de uso comum, beleza? Beleza, aí, ó, chegou aqui mais um. Beleza, agora, lá no material de vocês, nós temos
uma outra classificação, tá? A outra classificação, deixa eu ver aqui se tem mais pedidos aqui. Beleza, isso mesmo, gente. Avisa o pessoal aí que é lá o link da aula é link da aula para o mês de maio e junho. Tive que desenvolver um link diferente, porque nós tivemos problema na última semana com as nossas aulas, né? Eu tive um problema que acabou gerando para vocês, eu tive que gravar a aula, ela não pôde ser ao vivo e disponibilizar. Então, eu tive que fazer um outro link, informa aí para o pessoal, tá ok? Agora nós vamos para outra classificação, bem de uso especial, tá? O bem de uso especial, ele já tem uma característica diferente. É aquele bem que ele não está disponível ali para uso da coletividade, mas ele é utilizado em benefício da coletividade. Ou seja, são aqueles bens que têm uma destinação certa, ou seja, para a prestação do serviço público. Que bens são esses? São aqueles bens utilizados, por exemplo, para a educação. Qual que é a finalidade? Prestar um serviço público, proporcionar a educação. Então, professora, os prédios onde funcionam as escolas, bens de uso especial. Olha a diferença, não é bem de uso comum, não. É bem de uso especial. As escolas, os prédios das escolas, os computadores, as carteiras, o ar-condicionado, tudo ali está sendo utilizado para prestar um serviço que é a educação. O prédio da prefeitura, o prédio da Câmara Municipal, o prédio da Assembleia, tá? O prédio onde funciona a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, os veículos, o veículo da polícia, o veículo do transporte escolar da prefeitura. Então, todos os bens móveis e imóveis destinados à prestação de serviço público, eles são classificados como bens de uso especial. Olha a diferença. O bem de uso comum é para ser utilizado pelo povo, dentro daquela finalidade para o qual foi criado. O bem de uso especial, ele é destinado por uma prestação de serviço público. Logo, ele não pode ser utilizado livremente pelo povo, não é isso? Sim. E aí eu quero compartilhar com vocês uma experiência. Quando eu comecei a trabalhar na administração pública, eu trabalhava numa repartição que tinha um computador e tinha uma copiadora muito grande, sabe? Ficava na minha sala. E eu estava iniciando os estudos ainda em direito. Eu era assim, caçulinha no direito. Estava estudando, eu acho que eu estava assim, acho que no segundo ou no terceiro semestre de direito. E eu nunca vou esquecer que naquele dia lá na repartição chegou um moço, eu não sei se era advogado, eu não sei se era estudante de direito, né? Mas uma coisa eu tinha certeza: se ele foi estudante de direito, ele faltou a aula de direito administrativo e ele faltou a aula de bens públicos. Faltou mesmo, porque ele chegou para mim, gente, com um calhamaço de papel, na época que eu ali no fórum era tudo físico, eu nem cheguei a olhar, mas pelo jeito que ele falou comigo, era um processo. Ele chegou para mim muito bem aparentado, muito bem vestido, e falou assim: mocinha, né, vem aqui. Eu era bem novinha, continuo novinha, mas era mais novinha ainda. Chegou para mim e falou assim: mocinha, vem cá, eu preciso tirar umas cópias desses documentos aqui, onde eu posso tirar? Aí eu peguei e falei assim: olha, aqui não é possível o senhor tirar. Como não é possível? E essa copiadora enorme que tem aí atrás de você? Eu falei assim: então, mas ela não pode ser utilizada para tirar essas cópias, senhor. Ela é utilizada para poder tirar cópia das leis, dos projetos de leis, das tramitações do processo legislativo. Aí ele olhou para mim e falou assim: minha filha, isso aqui é do povo. Essa máquina é do povo, essa porta é do povo, tudo que está aqui é do povo, eu sou o povo e eu quero utilizar. Que absurdo! Falou assim para mim. Na época eu só falei não, 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 aí conversaram com ele, explicaram, ele ficou muito bravo. Se fosse hoje, né, que hoje, né, é outro momento, eu ia chegar para ele e falar assim:
criaturinha de Deus, venha cá e vamos conversar. Você está vendo aquela copiadora? Pois bem, ela é um bem de uso especial. A destinação dela era para a prestação de um serviço, ela tem uma finalidade. Ela não é um bem de uso comum do povo. Ela não é. Ela é um bem de uso especial. O que você está confundindo os institutos. O bem de uso comum é outro. Ela que é um bem de uso especial. Aí eu explicaria ainda para ele. Sabe o que acontece? Quando eu quero transformar um bem de uso especial em bem de uso comum, eu vou ser responsabilizada, filho. Se eu pegar o carro daqui, aonde eu trabalho, e o carro tem uma finalidade. Vamos imaginar que esse carro é para transportar estudantes, né? Essa é a finalidade, bem de uso especial. É uma combizinha, alguma coisa que pega os aluninhos ali da creche. E eu sou ali a monitora. Depois que eu peguei e acompanhei o motorista para colocar as crianças na creche, vou ficar lá esperando, eu pego um bem de uso especial e falo assim, motorista, vamos ali fazer uma compra? Vou aproveitar e fazer uma compra lá para minha casa. Não tem nada para fazer mesmo. Eu pego a Kombi de uso especial, que tem um fim específico, uma prestação de serviço específico. Vou no mercado, faço a compra, coloco dentro da Kombi, dou uma olhadinha. Opa, meu filho está saindo da escola. Antes da gente pegar os aluninhos, vamos lá pegar o meu filho. Gente, eu não posso transformar um bem de uso especial em bem de uso comum. Tá? Não é possível fazer isso, porque senão dá desvio de finalidade. Eu, como servidora, eu posso ser responsabilizada. É uma pena que na época eu não sabia disso, eu ainda não tinha tido aula de direito administrativo, eu não tinha estabelecido ainda uma relação de amor. É por isso que nós não podemos fazer uso de bens que são assim classificados como se fosse particular. Eu não posso chegar ali na... vou aproveitar que desse tempo aí de pandemia, que está tudo parado, vou pedir para minha tia, que trabalha lá na prefeitura, mandar o notebook para mim aqui, lá da sala dela, ela não está utilizando mesmo, e vou utilizar ele para jogar, para fazer... Não pode, porque é um bem de uso especial. Ele tem uma destinação certa, uma finalidade, assim como os bens de uso comum. Tem uma destinação certa, esses sim são para serem utilizados pela coletividade. E você consegue perceber a diferença pelas próprias características, já dá para perceber isso, tá ok? Agora, o que esses dois bens têm em comum? E aí você não pode esquecer, cabecinha de curica, porque é aqui que eles vão te pegar num concurso público, e é aqui que eles vão te pegar no exame da ordem. Está lá no seu material. Eu vou até mostrar para você, para depois você dizer mentirinha, mentirinha da professora. Olha aqui. Olha essa expressão que eu dei destaque aqui, vou destacar aqui novamente. Essa palavrinha queridinha dos concursos. Eu sou capaz de apostar com vocês que se cair uma questão num concurso aí mais elaborado sobre bens públicos, vai cair afetação e desafetação. Então, os bens, olha só, eu coloquei aqui no meio dos dois, ó. Os bens, tá vendo que aqui, ó, vou até puxar mais para cá. Os bens de uso comum e os bens de uso especial, eles são intitulados como bens afetados. Olha que palavra estranha, por isso ela é queridinha. Gente, quando eu digo que um bem está afetado, olha, esse bem público está afetado. O Instituto da Afetação, amores, desliga aí o microfone, porque tá dando eco aqui para mim. Eu estou ouvindo minha própria voz, e minha voz não é muito agradável de se ouvir, não. Esse trabalho, essa tormenta eu deixo para vocês, tá? Olha só, a afetação, quando eu digo que um bem está afetado, eu estou dizendo que esse bem, ele possui uma destinação. Logo, esse bem será ou de uso comum ou de uso especial. O que significa afetação, professora? Significa que o bem possui uma destinação, significa que o bem, então, está afetado, significa que este bem ou é de uso comum, ou seja, para uso da coletividade, ou será de uso especial para prestação de serviço.
Dizer que um bem está afetado é dizer que este bem não é possível a alienação. Bem de uso especial e bem de uso comum, enquanto eles estão tendo destinação, está ali à disposição para a prestação de serviço público ou para uso da coletividade, eles não podem ser alienados. Aí está a principal característica de restrição à alienabilidade. A Praça Brasil, hoje, no estado em que ela se encontra, ela é um bem de uso comum. Ela está afetada? Sim, ela tem uma destinação. Ela poderá ser vendida? Não, ela não pode ser vendida. Ela não pode ser alienada porque ela está em uso, em pleno uso ali. O prédio da escola Adolfo, da forma que está ali. Professor, eu acho que o Adolfo tinha que mudar de lugar, eu não sei porquê e tal. Não importa se você concorda ou não, a estrutura está boa ou não, né? Tem melhorado bastante, viu? Já dei aula muitos anos atrás ali, eu dei aula ali, era complicado, merecia uma reforma, né? Uma localização tão boa ali, aquele prédio. Mas aquele prédio ali, ele é um prédio afetado, significa que ele é um bem de uso especial, ele tem uma destinação, ele está sendo utilizado, logo não é possível alienação. Gravem isso, bem afetado é bem com destinação, ou é bem de uso comum, ou será bem de uso especial. Consequência disso, impossível a alienação deste bem. Ok? Ok. Não esqueça, tá aí no material de vocês. Porque agora eu vou falar com vocês sobre. Aqui, deixa eu voltar. Gente, eu sempre tive vontade de falar assim: corta para mim, né? Volta aqui para mim, tá? Na nossa aula. E aí, agora eu vou falar dos bens dominicais. Os bens dominicais é a terceira categoria de bens públicos. Eles são assim chamados porque são bens que têm uma única função. O que é? Patrimonial. Aumentar o ativo do Estado, tá? Então, ele só tem uma função patrimonial. Por quê? Ele não está sendo utilizado para prestação de serviço público, e ele nem está sendo utilizado pela coletividade. É aquele bem que está parado ali, sem destinação nenhuma. Tá? Sem destinação nenhuma. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente compreender o que significa bens dominicais. Aquele espaço ali da rodoviária, ali da prefeitura, onde funcionava a antiga rodoviária. O pessoal mais antigo aí, que não é da minha época, eu nunca vi, nunca frequentei a rodoviária antiga. Mas o pessoal aí mais velho, que tem seus 30 anos aí, que não é o meu caso, né, acima de 30 anos, ali na prefeitura, aquele espaço ali funcionava a rodoviária, ali no centro. Depois, construiu a nova rodoviária, então mudou. E ficou, vamos imaginar que ficou aquele espaço vago ali, e não tem aquele ganha-tempo nem nada. Então, aquele bem ficou parado. Ou seja, um bem sem destinação, um bem dominical. Ele vai ser classificado como um bem dominical. Nada está funcionando ali. Então, nós chamamos de bem dominical porque, neste momento, aquele bem, a única função dele é patrimonial, porque ele não está sendo utilizado para prestação de serviço público, não tem nenhuma estrutura ali, e também não tem uma estrutura para ser classificado como bem de uso comum do povo. Não foi construído uma praça, um estacionamento, vamos imaginar que não foi construído nada. Então, nós dizemos que esse bem, ele está desafetado, tá? Esse bem está desafetado. Gente, é uma expressão muito utilizada no direito administrativo e não cai, despenca em concurso, tá? O que é um bem desafetado? É um bem dominical, é um bem que não tem nenhuma destinação, ou seja, a única função desse bem é patrimonial. Qual é a consequência disso, meus amores? Os bens dominicais são os únicos que podem ser alienados, são os únicos que podem ser vendidos, tá ok? Não esqueça. E aqui eu quero trazer dois casos para vocês, tá? Que também costuma cobrar em concurso. Se a gente for pensar nas terras, vamos lá para a União.
terras indígenas, aquelas terras que já foram demarcadas pelo Estado e são ocupadas pelos indígenas. Eu chamo isso de bem dominical, de bem de uso comum ou de bem de uso especial. Gente, bem de uso especial, porque tem uma destinação certa específica, tá? É uma característica um pouco particular, mas é classificado como bem de uso especial, que só pode ser utilizado para aquela situação ali. Em contrapartida, eu tenho as terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras que pertencem ali à União, né? E não estão sendo utilizadas para prestação de serviço público e nem para uso comum do povo. Não estão sendo utilizadas. Então, nós chamamos de terras devolutas. As terras devolutas, elas são classificadas como os bens dominicais, ou seja, estão desafetadas. Logo, elas podem ser alienadas, tá? Aí, aqui eu quero chamar para uma observação, gente. Alguém já teve a curiosidade? Claro que não, né? Só eu mesmo para ter essas curiosidades de louca. De entender o que significa a expressão terras devolutas. Gente, eu fui atrás para pesquisar. Conta a história, né? Mas tem um fundamento, eu não lembro em que obra, mas eu li numa obra, tá? Que a expressão terras devolutas, ela vem da seguinte forma, vem da época das capitanias hereditárias. Na época das capitanias hereditárias, que o reinado de Portugal queria povoar o Brasil, trazer os portugueses, vamos encher o Brasil de portugueses para proteger as fronteiras, promover a expansão, a exploração do Brasil. Então, ele repartiu o Brasil, as terras do Brasil em capitanias, e foi concedendo terras para esses portugueses e chamando os portugueses para virem para o Brasil. Beleza. Ocorre que, passado um tempo, né, eu imagino uma conversa, assim, lá do rei de Portugal com seus ministros, lá dizendo assim, e aí, ô João, como que está lá as terras que nós cedemos lá para os nossos amigos portugueses? Ah, rei, as terras foram devolutas. O que isso significa? As terras foram devolvidas. Ué, mas por quê? Porque elas não têm finalidade nenhuma, eles entenderam que ali não se produz nada, eles não tiveram interesse em dar destinação nenhuma para essa terra. Poxa, então nós temos bastante terras devolutas, bastante terras devolvidas, ou seja, então hoje a expressão terras devolutas foi incorporada no nosso português como um conceito de terras sem finalidade, terras que não estão sendo utilizadas. Então, as terras devolutas, elas são terras classificadas como bens dominicais, ou seja, passível de alienação, ok? São terras desafetadas. Então, os bens dominicais, nós chamamos esse instituto de desafetação, ou seja, eles são passíveis de alienação, ok? Ok. Professora, então, para alienar um bem do Estado, basta ele não ter destinação nenhuma? É um dos critérios, porque existem várias restrições que nós vamos ver rapidinho agora e está lá no material de vocês. Eu vou mostrar aqui porque eu tenho que fazer uma correção no material e eu quero fazer junto com vocês, tá? Essa correção aqui eu deixei para fazer junto com vocês. Olha só, olha aqui, alienação, beleza. Tá aqui o material que nós vamos falar, aqui, ó, desafetação. Estava falando. Então, bem desafetado, ele pode ser alienado? Pode. Então, vamos ver rapidamente quais são as condições para a venda de um bem público. Gente, a primeira coisa, demonstração, olha aqui, ó, item A. Olha aqui, item A, demonstração de interesse público. Lembra que nós estudamos o ato administrativo? Então, quando eu vou praticar um ato administrativo, eu tenho que identificar a finalidade pública e motivar. Isso é demonstração de interesse público. Eu tenho que demonstrar no meu decreto, ali, a depender no projeto de lei, o interesse público. Não é vender por vender. Imagine eu, prefeita aqui do município, e tomei posse, e aí a gestão anterior,
ela fez um parque gigante aqui para caminhada. Vamos imaginar aqui na Júlio Campos, tem um pedacinho ali de terra do Moinho. Eu quero acabar com aquilo, porque aquilo ali, eu olho para aquilo ali, primeiro que eu acho que não tem proveito nenhum, segundo que é a cara da gestão anterior, que fica até hoje publicando nas redes sociais sobre aquele feito. Eu vou destruir aquilo ali e vou construir uma escola. Mas bem, assim, a minha atitude ela é até louvável, só que eu não estou agindo no interesse público, eu estou agindo no interesse particular, isso fere o princípio da impessoalidade. Então, promover a alienação de um bem público, um dos requisitos é demonstrar que há interesse público, o interesse não é particular, e segundo, que atende os interesses da coletividade. Eu posso ter como justificativa a venda de um bem, por exemplo, por ele estar parado há muitos anos e só está gerando despesa. Eu tenho que manter esse bem, eu tenho que manter reforma, eu tenho que manter limpo, e ele só me gera despesa. E eu não estou utilizando para nada. Quero reverter isso em capital, tá? Em grana, em financeiro, porque o município está precisando num momento desse que a saúde está agravada. Então, a primeira coisa é demonstrar interesse público. Segunda situação, eu tenho que fazer uma avaliação prévia desse imóvel para ter um ponto de partida do valor dele. O mínimo que eu vou ter para receber nesse imóvel, o mínimo. Olha, esse imóvel, no mínimo, vale 400 mil reais, no mínimo. Menos do que isso, o Estado vai ter prejuízo, ok? Isso, gente, eu estou falando tanto para bens móveis quanto imóveis, tá ok? Também para promover a venda, tem que promover a desafetação. Se for um bem de uso comum ou um bem de uso especial, e ele ainda tem destinação, eu preciso promover a desafetação dele. Se eu quero vender aquele espaço ali da Vila Aurora, onde funciona, por exemplo, Estado de Mato Grosso, vender aquele espaço ali onde funciona a Escola Dove, eu acho que ali é um espaço do Estado, é um imóvel do Estado, se for da Prefeitura, não sei, mas imagino que seja, eu tenho que desafetar aquele bem, eu tenho que tirar a destinação dele, vou ter que arrumar um outro local para funcionar a escola, tirar toda a função dele ali, deixar ele vazio, aí ele estará desafetado, tá? Agora, se o bem já é um bem dominical, que já tem sem utilidade nenhuma, não tem necessidade. Agora, bens imóveis, eles precisam de autorização legislativa. Tem que passar o projeto pela aprovação do parlamento. Bens móveis, não. Existe todo um procedimento para se fazer a venda de bens móveis, que não precisa passar pelo parlamento. Mas bens imóveis precisa, tá? De autorização do parlamento, sistema de freios e contrapesos, tá? O check and balance. E até mesmo promover a fiscalização. Agora, duas diferenças que está aí no material de vocês, eu quero que vocês corrijam. Aqui, ó. Quando é bens móveis, eu faço leilão. Vocês, não vou explicar o instituto, que isso aí a gente estuda em licitação. Agora, olha aqui, gente, tem um errinho aqui, corrija. Quando é bens imóveis, põe o izinho aí. Quando é bens imóveis, eu faço uma concorrência, que é outra modalidade de licitação, mais burocrática, tem que apresentar um rol de documentos, ok? Ok. Essa é a diferença básica para alienação entre eles. Quando se tratar de bens imóveis, autorização legislativa, licitação, modalidade concorrência. Quando são bens móveis, é leilão. Todos os demais e leilão, tá ok? Beleza? Beleza. Agora tem exceção, tá? Por que tem que se licitar quando quer vender? Porque quer dar oportunidade em igualdade de condições para todo aquele que tem interesse em adquirir um bem do Estado. Igualdade de condições, respeito ao princípio da impessoalidade. Agora, existem duas exceções ao princípio da igualdade aí, tá? Essa é muito importante, principalmente essa aqui, ó. Vou marcar em vermelho. Também a queridinha, não, vou marcar de verde aqui, ó. Retrocessão.
A retrocessão e a investidura são exceções ao princípio da isonomia na alienação. São exceções do princípio da isonomia na alienação em igualdade de condições, investidura e retrocessão. A retrocessão, assim como a afetação e desafetação, ela não cai, ela despenca em concurso. O que é retrocessão, professora? É o direito que o desapropriado tem de preferência para adquirir o imóvel seu que foi desapropriado. É isso aí, é retrocessão. Vou dar um exemplo. Imagine eu, Antonieta, tenho o meu imóvel, e o meu imóvel mora ali há muitos anos, sou apaixonada na minha casa, vou até voltar aqui para mim, para explicar para vocês. Eu sou apaixonada na minha casa, estou explicando o Instituto da Retrocessão, tá? Sou apaixonada da minha casa, um belo dia o município vem e desapropria minha casa para construir uma creche ali na minha casa. Desapropriou, recebi o valor, não teve jeito, perdi minha casa. Estou morando em outro local. Passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e eu vou procurar saber por que é que ainda não iniciou a obra lá no imóvel que era meu, não é mais. Titular agora é o Estado. E aí eu fico sabendo que o Estado agora, né? Estado, quando eu falo, gente, pode ser município, lembrando, qualquer um, tá? O Estado, ele resolveu num planejamento que seria melhor, depois da análise, construir em outra localidade. Aquele imóvel ali, ele não tem mais serventia, mas o titular agora é o Estado, então se tornou um bem dominical. E aí eu fiquei sabendo que no planejamento, o Estado ele vai vender aquele imóvel, que era meu, que agora é do Estado, vai colocar à venda, porque com esse recurso ele vai subsidiar outra reforma. Aí o que cabe a mim? Invocar o direito à retrocessão. Ou seja, eu vou invocar o direito de preferência na aquisição desse imóvel, porque esse imóvel era meu. Como eu era a antiga dona e eu sou a desapropriada, eu tenho o direito, caso eu queira, de invocar a retrocessão, mas eu tenho que invocar. Eu chego lá e falo assim, ó, quero fazer o direito da retrocessão, ou seja, eu quero ter preferência na aquisição, eu tenho preferência, eu quero dar a oferta e cobrir a oferta e adquirir o imóvel. Então, eu vou quebrar o princípio da isonomia. Eu quebro, porque a preferência vai ser minha, porque eu era antigo dono. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção está lá na Lei 8666, que se chama investidura. Tá? Investidura cai muito pouco em concurso, mas às vezes pode cair. O que cai mais, o concurso, o exame da ordem, é a retrocessão. Tá? Mas a investidura, só para vocês saberem, eu vou colocar um exemplo assim, imagina que está construindo ali uma usina, a União está construindo uma usina, e aí ela monta, normalmente nas usinas, quando são muito distantes, cria-se, constrói-se algumas casas ali para os prestadores de serviços morarem ali, porque vai demorar anos para a construção. E eles moram ali, vocês sabem que dali nascem comunidades. Acabou a construção da usina, ficou aquela comunidade que cresceu, ficou grande e perpetuou ali. Mas o Estado, aquelas casinhas, não tem mais finalidade para o Estado, porque a finalidade dela era um bem de uso especial, que era durante a construção da usina, passaram-se os anos, perdeu a finalidade, o Estado não está utilizando para mais nada. Na verdade, a única finalidade é para aquele grupo de pessoas, aqueles prestadores de serviço que ali ficaram. Então, o Estado falou assim, olha, eu vou vender essas casas, esse espaço que ficou aí, porque não tem mais utilidade para nós. Vamos vender, bora, bora. Beleza, resolveu vender. Se resolver vender, aquelas pessoas que tem ali têm o direito à investidura. Por quê? Embora eles não fossem antigos donos, nunca foram, sempre foi do Estado, eles estão investidos ali, eles estão utilizando. Então, o direito primeiro de aquisição é deles. Então, essas são as duas exceções quanto à alienação, ok? Ok, amores, tudo bem? Tudo bem, deixa eu ver como é que tá a movimentação aqui do grupo. Beleza? Não, amores, avisa aí que ainda não acabou a aula, a gente ainda tem mais aí uns 15 minutinhos, tá?
porque eu vou explicar o uso do bem público. Agora, eu vou explicar para vocês, e para mim é a parte assim mais interessante dessa aula, até, é quando eu quero utilizar um bem público para fins privativos, tá? É aquela situação que as pessoas chegam para mim e falam assim: ô prof, tem uma cantina, eu queria tanto tocar uma cantina dentro de uma escola, eu queria tanto colocar uma mesinha para eu poder vender os doces dentro da escola, vender bolo ali todo dia no pátio da escola. Tem espaço para todo mundo, professora. Olha só, você quer usar um bem de uso especial que tem uma finalidade específica de uma prestação de serviço público para um fim privado. Ou então, você quer fechar a rua da sua casa para fazer uma festa junina. Que a sua turma lá da rua quer fechar a rua ali para fazer uma festa junina. Opa, professora, então, como é um bem de uso comum do povo, basta informar a prefeitura, como a senhora disse. Não. Você não está usando para locomoção, você está usando para fins privados. Você quer fazer ali uma festinha. Se você está querendo utilizar um bem de uso comum, diferente da finalidade para o qual ele foi criado, para fins privativos, né? Para um grupo de pessoas, às vezes você vai até cobrar por isso e vai impedir o trânsito de veículos, aí, filho, não é mais uma informação. Aí não é mais liberdade de reunião. Você está querendo restringir o uso desse bem. Aí você vai precisar de uma autorização, sim. Às vezes você vai até ter que pagar por isso, tá? Então, nós vamos ver agora, rapidinho, quando o particular ele quer utilizar um espaço público, um bem público, seja de uso comum, de uso especial, seja um bem dominical, para fins privativos. O que ocorre? Eu trouxe para vocês aqui no material 3 modalidades, mas, gente, eu vou avisando que existe mais umas 4 subclassificações de uso de bem público. Eu trouxe as 3 principais. Eu recomendo que vocês pesquisem nas doutrinas, estude com mais profundidade. Nós não temos como estudar tudo, até mesmo porque é muito cansativo. Mas de coração eu digo que o básico, vocês têm uma boa base a partir da aula de hoje para discutir bem público com qualquer pessoa, tá? Estão saindo com uma base bacana aqui sobre bens públicos. Então, eu trouxe 3, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha aqui, as 3 classificações aqui de uso de bem público, as 3 principais. Autorização de uso, permissão de uso e concessão de uso, tá? Essas 3 é que eu vou falar. Eu vou começar com a mais simples. Autorização e permissão de uso. Vou até aumentar aqui, ó. Vou aumentar para ficar maior. Olha só. Vou deixar só essas 2 aqui na tela, bem grande. Vou falar um pouquinho sobre a autorização de uso e a permissão de uso, tá ok? Elas têm 2 características em comum que eu vou... Algumas características em comum que eu vou falar à frente. Agora eu vou falar no que elas diferenciam. Todas elas tratam-se de uma autorização, de uma permissão, só recebem uma nomenclatura diferente. Mas eu vou pedir uma autorização de uso quando eu quero utilizar um bem público para fins privativos, mas por um tempo curto, uma curta duração. Essa utilização vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas é curta duração. Mas eu vou utilizar para fins privativos, tá? Eu quero fazer, por exemplo, ali na Praça Brasil, eu quero fazer vamos imaginar que eu sou uma personal fitness, eu quero fazer uma academia ao ar livre, eu vou lançar esse programa, eu vou até cobrar para isso, se você quiser participar do meu programa, vai ser ali na Praça Brasil, tal, quero aquele espaço que eu vou levar colchonete,
quem quiser participar vai ter que pagar R$ 20 no pacote, papapã, quero fazer o ar livre, eu quero fazer lá no estacionamento do município, do estado, você vai precisar de uma autorização, tá? Ainda que seja de curta duração, você vai precisar de autorização. Minha mãe, por exemplo, ela está fazendo bastante máscara, gente, foi um entretenimento para ela está me dando sossego, agora ela também faz que ela não para mais. E vamos imaginar que minha mãe quer vender ali na Praça Brasil, no pacotinho, a barraquinha da Dona Nega, minha mãe vai precisar de uma autorização. Mas, minha filha, eu só quero para 2 semanas. Aí, vamos imaginar que o Covid, o isolamento acabou, porque se foi em período de isolamento, fora de cogitação. Mas vamos imaginar que o isolamento acabou e ela quer vender. Vai precisar de uma autorização, porque você está utilizando um espaço de um uso de um bem comum para fins bem particulares, tá? Então, você vai precisar de uma autorização, porque você está utilizando numa anormalidade aquele bem, porque a normalidade de uso daquele bem é para o lazer, é para você exercer o seu direito de reunião, de locomoção, você vai precisar de uma autorização, não é comunicar, não. E é bem provável que você vai ter que pagar uma taxa. Pode ser gratuito? Pode, depende do regulamento do ente. Se é um espaço estadual, municipal, vai depender do regulamento local, pode até ser gratuito. Mas muito provavelmente vão te cobrar uma taxa. Muito provavelmente você vai ter que seguir algumas regras de segurança ambiental, regras sanitárias. Então, existe toda uma burocracia para você utilizar aquele espaço ali, ainda que de curta duração, tá ok? Então, quando é curta duração, nós chamamos de autorização de uso de bem público. Olha, eu quero vender uns bolinhos ali durante 2 semanas. Eu tenho um carro, vamos imaginar assim, olha, eu tenho um carro de sorvete que eu percorro, não sorvete gourmet que fala, né, diferenciado. Eu percorro vários municípios e eu quero vender dentro das escolas, para as crianças não terem que sair. Você quer utilizar um bem de uso especial para fins privativos. Ainda que seja temporário, só 1 semana, você vai precisar de uma autorização para poder fazer isso, tá ok? Ainda que de curta duração. Beleza, beleza. Agora, a permissão de uso, ela também é uma autorização, gente. A diferença é que a permissão é para quando eu pretendo, ainda que temporariamente, usar um bem público por um longo tempo, uma longa duração, tá? Seja 1 ano, 2 anos, até mesmo, às vezes, sem um prazo mais extenso. Eu chamo isso de permissão. Tanto a autorização, permissão e concessão é uma autorização. A diferença é que, de acordo com que eu vou evoluindo na classificação, aumenta a burocracia. Tá? Aumenta a burocracia, porque vai depender do tamanho do investimento e do interesse do Estado. Normalmente, na autorização, o interesse é mais do particular do que do próprio Estado, tá? E é de curta duração. Esse de longa duração da permissão também pode ser gratuita, também pode ser onerosa. Agora, tanto a permissão quanto a autorização de uso, ela tem algumas características em comum. Primeiro, trata-se de poder discricionário, é um ato unilateral. Você pode chegar até a prefeitura, por exemplo, no nosso exemplo, fazer a sua autorização para conseguir uma autorização de uso, fazer sua solicitação para uma autorização de uso ou para uma permissão de uso, e pode ser que você não obtenha essa autorização, essa permissão, porque é um ato discricionário. A autoridade, ela vai avaliar a conveniência e oportunidade. Se ela entender que não é oportuno, ela não vai conceder para você. E não há o que você fazer, tá? Não tem como você fazer isso. Agora, vamos imaginar que você quer montar lá o seu carrinho de espetinho, você vai até a prefeitura, é longa duração, e você conquistou uma permissão de uso, pagou as taxas,
tá tudo ok, você obteve a sua permissão lá, o seu alvará para você funcionar ali naquele espaço da praça, e você compra o seu carrinho de espetinho em 30 vezes. Que bacana, né? Bacana. E você tá ali, ó, 30 vezes, que bichinho é caro, né? Aquele bem elaborado, seu trailer, e você tá de boa ali. Passa um ano, é revogada a sua permissão. Gente, é possível? Professora, eu quero indenização, porque eu só paguei 12 parcelas do carrinho, eu vou pedir indenização. Não cabe indenização nem na autorização e nem na permissão. Nós chamamos essa forma de autorização e concessão que ela se dá a título precário. O que é a título precário, gente? Não gera direito adquirido, não gera indenização. A atividade privada que você vai desenvolver ali no bem público é por sua conta e risco. Se você fizer um investimento muito alto numa permissão ou numa autorização, é por sua conta e risco, não gera indenização. Então, tem que tomar cuidado. Quantas pessoas a gente vê aí que fala assim, nossa, eu investi num trailer, fiquei 2 anos, nem paguei, e destruíram a praça para construir um prédio, acabou com o meu negócio. E eu vou ficar no prejuízo? Vai, pior que vai. Se você estiver diante de uma permissão de uso ou de uma autorização de uso, tem que estar ciente que não gera indenização. É a título precário, tá? Então, é por sua conta e risco. E aí a gente chega na nossa última classificação para finalizar a nossa aula, já estamos acabando, que é na concessão de uso. Gente, a concessão de uso é um particular, ele vai explorar um bem público para fins privativos, mas nessa exploração, o Estado ele tem muito interesse, né? E normalmente essa exploração é de longa duração. E é uma longa duração mesmo. Tanto é que é realizado através de um contrato administrativo. O Estado vai celebrar um contrato com um particular para ele utilizar o bem público. Gente, o Estado ele só usa concessão quando ele sabe que ele vai dar uma autorização de longo prazo e que vai exigir um grande investimento do particular. Aí ele não pode ficar no prejuízo. Então, o Estado, ele celebra um contrato com esse indivíduo, ele vai celebrar um contrato para utilizar esse espaço público, esse bem público. Dê um exemplo, professora. Parques, quiosques em praias, porque a praia é um bem de uso comum do povo, né? É um bem de uso comum da coletividade. Então, aqueles quiosques ali, o correto é que os quiosques, que é uma estrutura maior, ser por meio de concessão. E a concessão, gente, ela pode durar 10, 15 anos, então ela tem um lapso temporal grande, tá? Então, porque normalmente o investimento vai ser alto e o particular que investiu, ele precisa amortização. Gente, olha que pronúncia difícil, tá? Ou seja, ele investiu, então ele precisa obter o investimento dele de volta, amortizar aquilo ali, tudo que ele investiu. Então, na concessão, são para investimento, restaurantes em áreas de aeroportos, tá? Ali é um bem de uso especial, restaurantes em zoológico. Olha só, um restaurante no aeroporto, um quiosque ali na praia, provavelmente vai ser uma concessão, dependendo do investimento. Agora, aquele que vai vender, que nem a Antonieta, que quer vender a arte dela na praia, né? Eu quero utilizar para fins privativos, não vai ser uma concessão. O máximo que eu vou conseguir ali é uma autorização ou uma permissão. Se for só uma temporada, eu vou pedir uma autorização. Se for, eu vou mudar para a praia, cansei de ser professora, vou viver da minha arte, quero vender na minha barraquinha móvel, vai ser uma permissão, não vai ser uma concessão, que aquele que vende na praia ali vai ser diferente das características daquele que montou um quiosque ali na praia. Agora,
Qual é o diferencial da concessão para permissão e autorização? Gerou um contrato? Se o Estado quebrar o contrato antes de findar o prazo, aí gera indenização. Por quê? Porque tem a estabilidade econômica e financeira ali do contratado, ali da outra parte. Ele não pode ficar no prejuízo. Nesse caso, ele não pode ficar no prejuízo, porque ele fez um alto investimento ali, foi realizado, celebrado. Depois que finalizar o contrato, tudo bem, não fiz nada de errado, você quer revogar o meu contrato? Então você vai ter que me indenizar. Agora, uma outra característica, eu já estou terminando, tá, amores? Uma outra característica aí da concessão, e eu até coloquei aqui para vocês, eu vou até ler aqui, ó. Vou lá nela, tá? Olha aqui, ó, na concessão, eu coloquei aqui, ó, uso de um bem público ao concessionário por prazo determinado para que explore segundo a sua destinação específica. Por ser direito pessoal, não pode ser transferido inter vivos ou causa mortes a terceiros, tá? Por que que eu coloquei isso aqui para vocês? Caso verídico, né? Primeira situação. Vamos pegar lá os quiosques lá da praia. Eu, Antonieta, ganhei a concessão daquilo ali por 10 anos. É a barraca da Tutu. A barraca, ai, não quero mais, eu vou vender e vou passar para outro. Não tem como. O contrato é meu. Se eu não desejo mais, eu vou pedir a extinção desse contrato. Aí o Estado, ele vai abrir um outro processo licitatório, princípio da isonomia, igual na alienação. Quem quer esse espaço aqui, tá? Não é possível. Professora, mas eu já vi. Ah, mas faz na informalidade. Tá? Faz na informalidade sem conhecimento do Estado. Mais uma vez, quando eu digo Estado, eu estou falando dos 4 entes, tá, gente? Estou utilizando a expressão Estado de uma forma genérica, ok? Então, não é possível. E nem causa mortes. Vamos imaginar que eu, Tutu, ganhei uma concessão de um baita de um quiosque na praia e virou a barraca da Tutu, e há quase 20 anos eu estou ali e já sou bem conhecida, puf, né? Tutu morreu. E aí meus filhos se veem no direito de herdar aquilo ali, porque era meu, não esse espaço aqui é da minha mãe, barraca da Tutu. A única coisa que vai ter direito ali é a marca, tudo, mas a utilização do bem público não transmite, gente. Não transmite, perdeu. E qual é o caso concreto aí? Num determinado estado aí do Nordeste, eu não lembro, está lá no Conjur, eu li até no Conjur, vocês pesquisem o julgado, os vereadores da cidade, o que eles fizeram? Tinha uma concessão, são 3 quiosques, eram 3, 4 quiosques, que eram bem tradicionais lá naquela cidadezinha, era bem conhecido os quiosques. É como imaginar você ir ali na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, que eu estou morrendo de saudade, você ouvir falar da praia do PP e do quiosque ali do PP. Quem que não gosta de ir lá e conhecer os sanduíches naturais lá? Então, seria dessa forma. Então, num determinado, eu não lembro qual é o município, os vereadores, eles fizeram um projeto de lei, gente, dando vitaliciedade para aqueles quiosques, ou seja, quando os donos falecerem, os filhos poderão dar continuidade no uso do bem público, aquele bem de uso comum ali na praia, poderão dar continuidade. Segundo os vereadores, era para preservar o patrimônio histórico-cultural do município, porque aqueles quiosques, eles já eram conhecidos, a cidade era um ponto turístico, e as pessoas, para impedir que o nome, né, a tradição acabasse. Enfim, qual que é o resultado? A ação do Ministério Público, a lei foi declarada, ação civil pública, a lei foi declarada inconstitucional. Não há como você estabelecer o uso de um bem público, perpetuar, quase que dizer um uso capião, legitimação, assim, por vias tortas, vias loucas da vida, né? Então, não é possível. Os vereadores, quando fizeram essa proposta ali, a primeira coisa, eles só pensaram no patrimônio histórico-cultural, esqueceram todo o regime jurídico de utilização de um bem público, tá? Ou seja, a praia, qual é a classificação da praia? Bem de uso comum.
da coletividade. Se você quer fazer algo diferente na praia, se você quer vender produto na praia, a praia não foi feita para isso, para o povo, foi feita para usufruir. Agora você quer montar uma barraquinha, você vai precisar de uma autorização, de uma permissão, de uma concessão, a depender do tamanho do investimento. Ok? Vocês conseguiram entender a diferença? Então, no final dessa aula, eu quero que vocês reflitam aquelas ações, por que ocorrem ações daquela pessoa que está vendendo o refresquinho, que está vendendo ali o seu relógio, as suas meias nas calçadas. Por que tem um movimento da prefeitura, que é o poder de polícia, de fiscalização, e vir e retirar essas pessoas ali da calçada? Primeiro, elas não têm uma autorização, uma permissão, porque elas estão querendo utilizar um bem de uso comum que tem uma destinação para fins privativos. Ela vai precisar de uma autorização, de uma permissão. E nem sempre, gente, essa autorização, essa permissão, ela vai ser onerosa, ela pode ser gratuita também. Só que muito provavelmente, quando uma pessoa quer utilizar, colocar as mesas na calçada, né, para o funcionamento do bar, vai precisar de uma permissão, sim, porque calçada não foi feita para colocar as mesas ali. Eu vou fazer uma reforma. Professora, meu vizinho está fazendo uma reforma e ele está colocando os tijolos na calçada, ele está colocando a areia, todo o maquinário. Eu fui reclamar, ele achou ruim. Eu estou certo? Está sim. Por quê? Porque o vizinho está utilizando um bem de uso comum, que é a calçada, para fins privativos. Então, ele não pode fazer uso de um bem de uso comum para fins privativos, peça autorização. É por isso que aquelas empresas que têm aqueles treinos, a gente até esqueci o nome, de jogar lixo lá, aqueles quadrados, gente, esqueci o nome, caçamba, aqueles trem lá, tá? Vocês sabem o que eu estou falando, que eu esqueci o nome do trem, que joga entulho. Existe um local certo e adequado para ser colocado. Se colocar em cima da calçada, vai ter problema com a fiscalização, sim, porque não está autorizado a proceder daquela forma, tá? Então, essa é uma das justificativas de não poder colocar carro na calçada. Não é só a legislação de trânsito, o direito administrativo também tem fundamento. Então, amores, essa foi a aula de hoje sobre bens públicos. Obrigada pela presença. Se tiver dúvida, pode jogar aí no grupo que a gente conversa, tá? Mas essa aula, particularmente, é uma das aulas que eu mais gosto, é bens públicos. Eu não estou vendo a carinha de vocês, mas eu imagino que vocês estão numa felicidade imensa, estão rindo para as paredes, que aula topíssima das galáxias. Não estou sendo irônica, estou sendo sincera, tá bom? Olha só, beijo no coração, bom final de semana. E agora, às 10 horas, já tem uma atividade, são só 10 assertivas VOF. Aproveita que vocês assistiram a aula, já vai lá e responde tudo, valendo 400 pontos, que com essa atividade vocês têm até sexta-feira que vem para responder. Com essa atividade, a gente fecha 2.000 pontos, tá ok? Aí sobra só 500 da atividade parcial, que eu já vou lançar e a gente já fecha as nossas atividades parciais. Então, até sexta-feira que vem, respondam aí bens públicos, aproveita essa última horinha para fazer essa atividade. Beijo no coração, muito obrigada por estarem até agora aqui comigo numa sexta-feira, tá? Até mais, tchau. A aula vai estar disponível lá no Encontro 1, tá ok? Beijo!